quais eram as expectativas dos antigos judeus, ou quais as expectativas do Antigo Testamento a respeito do Cristo, do Messias. Bom, vamos lá? Expectativas messiânicas. É fácil observar que nos evangelhos há um interesse contínuo na questão de Jesus Cristo ser o Messias prometido e tão aguardado pelos judeus nos dias do Novo Testamento. Então, os evangelhos procuram demonstrar que Jesus cumpre cabalmente as expectativas, as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, tá? Então, como você pode ver lá em Marcos capítulo 14, versículo 61. A ideia é demonstrar que Jesus é essa pessoa, o Messias prometido, tá bom? Messias significa o quê? Ungido. Messias em grego, como é que se pronuncia? Cristo. Cristo. Não estou com essa bola toda, né? O ungido é o mesmo que o Messias, é o mesmo que Cristo. Então, Messias é Cristo. O Messias é Cristo, porque então a expressão Jesus Cristo significa Jesus, o Messias, o ungido por excelência. E quando você vai lá para o Antigo Testamento, a gente começa a ver o seguinte: os reis eram comumente ungidos pelos profetas, como Samuel. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Depois ele foi na direção do Espírito de Deus, na direção de Deus, e ungiu o segundo rei, Davi. Então, os reis eram os ungidos. O Salmo de número 2, versículo 2 diz o quê? Quem quer ler esse salmo? Salmo 2, versículo 2. Os reis da terra se levantaram, os príncipes juntos conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 está falando de quem como ungido? O rei. Então, a conexão entre o Senhor, Deus, e o ungido dele. Então, o ungido dele é o rei. O rei foi escolhido por Deus e foi por Deus ungido para tal função, para tal ministério. Agora, esse ritual de ungir também foi aplicado aos sacerdotes. Você vai encontrar lá em Êxodo 28, versículo 41, e aos profetas, em 1 Reis 19, versículo 16. Quando o termo ungido é usado no Antigo Testamento como uma referência a uma pessoa, é frequentemente em relação à pessoa de Davi, do rei Davi, tá? Então, a gente vai caminhar um pouco. Um outro termo que aparece além de ungido no Antigo Testamento e que é uma referência ao Messias é esse aqui, essa expressão, filho do homem. Filho do homem. Veja Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem.
e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, os dois versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. É interessante que nesse contexto de Daniel, este Filho do Homem ressalte muito mais, nesse contexto, sua divindade do que a sua humanidade, né? Porque esse Filho do Homem em questão vem voando sobre as nuvens do céu, está entendendo? Então, e é dado a ele o que? Todo domínio, glória, reino, para que todos os povos e nações, homens de todas as línguas o sirvam. Então ele é um monarca soberano sobre todos os povos, e o seu domínio é eterno. Então ele é eterno também. Então, se vimos rapidamente, né, que o termo Messias significa ungido, que era predominantemente aplicado a reis, também excepcionalmente a profetas e a sacerdotes, mas principalmente a reis. E quando se falava de o ungido, tratava-se de Davi ou de alguém de sua linhagem. Agora nós temos uma outra expressão que aqui usada por Daniel indica um ser que é homem, mas que é mais que homem, que vem do céu, né? Você está percebendo? Não é um homem que está é um homem que vem do céu para reinar e governar os povos da terra. Mas esse seria a segunda vinda, né? Esse seria a segunda vinda. Mas é uma referência, é uma expectativa, é um texto que está no Antigo Testamento e que, usando a expressão Filho do Homem, aponta também para um rei, no caso, para alguém que terá um domínio global e eterno, um reino eterno. É interessante como isso se cumpre na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é do céu, mas ao mesmo tempo é Filho do Homem, né? E que vem sobre as nuvens com grande poder e glória e vai dominar sobre todos. Isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Filho do Homem. Falando um pouquinho mais sobre a concepção judaica, ela é sobre Messias, né? Concepção judaica sobre Messias, sobre a expectativa messiânica. Veja-se, ela é principalmente, ela é basicamente totalmente focada na dinastia de Davi. É um filho de Davi. Por isso, quando aquele cego de Jericó grita: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, essa expressão, no contexto judaico, é de fato uma expressão messiânica, porque filho de Davi quer dizer um reconhecimento de que aquele é o Messias, o descendente de Davi prometido, que viria para ser o rei, o legítimo, o ser ungido de Deus para trazer e cumprir os propósitos divinos. Tá bom? Em 2 Samuel capítulo 7, versículos de 12 a 16, temos o seguinte: o Senhor se comprometeu com Davi e com a sua descendência, com a sua prole, estabelecendo a permanência de seu reino. Ele também proclamou um relacionamento especial com a sua progenie. Eu serei seu pai e ele será meu filho. 2 Samuel 7,14. Em grande parte, com base nessa união do rei com Deus, Israel naturalmente associa um com o outro, Deus
com o rei, porque o rei é o ungido de Deus, o representante de Deus. Tá? Então, onde é proclamado que os reis da terra se rebelam, lá no Salmo 2, contra o Senhor e o seu ungido, porque se rebelar contra o ungido de Deus é ao mesmo tempo se rebelar contra o Senhor, porque o Senhor é quem o ungiu e ele age agora como o representante de Deus. Isaías 11 desenvolve as promessas de um descendente da raiz de Jessé. Ele possuirá o Espírito do Senhor, agirá em justiça, ensinará com autoridade e trará paz e restauração. Eis aí a profecia. Raiz de Jessé é a mesma coisa que dizer descendente de Davi. Quem é o filho de Jessé? Davi. Então é uma outra maneira de dizer que é dessa linhagem que vem o Messias. É uma profecia aí que encontramos em Isaías 11 a respeito desse descendente da raiz de Jessé, que vai possuir o Espírito do Senhor, que vai agir com justiça, que vai ensinar com autoridade, que vai trazer paz e restauração. Ainda sobre a concepção judaica, as discussões de o Messias não se tornaram proeminentes, tão assim difundidas, até o período da construção do segundo templo, tá bom? Com interesse focalizado nos pergaminhos do Mar Morto, com textos como o apócrifo 1 Enoque, Salmos de Salomão, o 4º livro de Esdras e os testamentos dos 12 patriarcas. Esses livros apócrifos falavam muito dessa expectativa messiânica, tá? E mostram que, por ocasião da reconstrução do templo, é que isso começou a ficar muito forte, porque o povo estava debaixo da opressão do Império Medo-Persa, posteriormente um pouco mais adiante do Império Macedônio. Vão sofrer muito com Antíoco Epifânio e, já nos dias do Novo Testamento, debaixo do imperialismo do Império Romano. E é um povo oprimido, é um povo que está subjugado, e eles anseiam então por esse Messias, descendente de Davi, que dará ao reino, à nação de Israel, uma libertação, uma redenção dessa vergonha, dessa opressão, e uma hegemonia política, como foi nos dias de Davi, que traria justiça, que traria paz e tudo mais. Então, o Messias é geralmente tratado como um agente escatológico de Deus, um rei libertador que governe como um rei semelhante a Davi em justiça, que puna os inimigos de Israel, que restaure Israel a seu templo e inicie uma nova era de paz perfeita e de obediência à Torá. Essa é a expectativa messiânica nos dias do Antigo Testamento e também nos dias de Jesus, porque é o que estava vigorando quando Jesus nasce. Era isso que os judeus esperavam como Messias. Então temos a promessa do nascimento do Messias. Você encontra lá em Isaías capítulo 9, que normalmente é época de Natal, lemos muito, né? A partir do versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, está vendo? Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí a gente vai ler Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33 e percebe a correlação, como isso se cumpre ali no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele sendo esse menino prometido aí na profecia de Isaías capítulo 9. A expectativa de um Messias guerreiro era forte no contexto de Israel. Então eles esperavam
um rei nos moldes de Davi. Então, como Davi venceu Golias, esse rei vai dar vitória a Israel, pequeno, diante do Golias, Império Romano, está entendendo? Então, nesse conceito de o Messias guerreiro, e o símbolo disso é o cetro do rei, né? O cetro de poder. E o Salmo 2, que a gente já leu, mas podemos ler de novo aqui, versículos 8 e 9, mostram isso. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Então, para um povo oprimido, como o povo de Israel, como a profecia dessa, esperavam que Deus levantaria um rei nos montes de Davi, que faria guerra contra os inimigos e os puniria e os despedaçaria e traria hegemonia política para Israel. Um guerreiro. Mas isso não é tudo. Tem mais aí. Veja só esse texto, Isaías 31, versículos 4 e 5. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o Monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la, salva-la, poupa-la, livrá-la. E assim esperavam eles, aconteceria um dia por intermédio de um rei descendente de Davi, que traria vitória contra os inimigos. Tem esse texto também de Isaías 17, 13, que vai no mesmo sentido. Rugirão as nações como rugem as muitas águas. Então, rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes, diante do vento, e como pó levado pelo tufão. É isso. Agora, tem uma outra perspectiva do Messias mesmo nas páginas do Antigo Testamento, que nada tem a ver com esse guerreiro. Vejam os textos que falam do Messias muito pacífico, inclusive o Messias apacentador, o Messias muito mais em termos de um bom pastor. Olha só, então Davi também cumpre, porque Davi, lembre-se, era pastor, né? Olha só que interessante. E ele foi ungido rei muito antes de vencer o Golias, não é? Os seus grandes feitos eram como um moço, menino ainda, um adolescente, um jovem, que cuidava muito bem das ovelhas de seu pai e as protegia com coragem, enfrentava lobos, ursos e leões. O seu heroísmo estava na forma como apacentava, cuidava, protegia, guiava. E esse é o autor do Salmo 23, né? Davi fala com propriedade sobre o bom pastor, sobre ser o bom pastor, sobre Deus como um bom pastor. Ele conhece a função, a importância, e foi como pastor que ele foi chamado para ser rei, por causa das suas qualidades até aqui demonstradas como um pastor exímio, corajoso, cuidador de ovelhas. E o símbolo é o cajado de pastor que temos lá temos no Salmo 23, versículo 4. Esse texto de Miqueias, capítulo 5, versículos 2, 3, 4 e 5, é muito interessante a respeito dessa expectativa messiânica de um rei, sim, que viria, mas um rei que viria como um pastor para apacentar. Dá uma olhada nesse texto também muito conhecido da Bíblia, que é um texto messiânico. E tu, Belém Efrata,
pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 exércitos? Não, 7 pastores. Muito interessante a ideia aqui: paz, pastores, apacentará o povo, por aí vai. Ainda sobre a expectativa de um Messias pastor, Salmo 23, tão conhecido: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Está entendendo? Leva-me para junto das águas de descanso. Não tem nada de guerreiro aqui, é alguém que apacenta, que cuida, que traz paz. E Jesus disse, João 10, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, se sacrifica. Olha, Apocalipse 7, 17: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Portanto, o Messias aqui retratado como alguém que age como cordeiro, né? A figura aí de alguém que se sacrifica, que dá a vida, né? Ele se encontra onde? No meio do trono. Então, o seu reinado, ele no meio do trono, o seu agir é um agir de um pastor que apacenta e os guia as fontes, é o Salmo 23, guia as fontes das águas da vida, eles enxuga dos rostos toda a lágrima, traz refrigério para a alma. O Messias governará então como pastor. Então, ele apacentará o povo na força do Senhor. E Ezequiel, lemos já em Miqueias 5:4, e em Ezequiel 34, versículo 23: e suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Então, essa profecia: eu vou suscitar um só pastor, e ele as apacentará. Então, a ideia de um rei como pastor. O Messias governará com paz. Veja só, ele será a nossa paz. Miqueias 5:5 e Zacarias 9:10: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Se a gente tem uma visão no Antigo Testamento de um Messias guerreiro, que luta, que enfrenta os exércitos inimigos e que dá vitória a Israel, que como que seria um general de guerra que levaria Israel a vencer os seus oponentes, seus adversários. Veja esta figura, essa figura do Messias como alguém que destrói os carros de Efraim. Quem é Efraim? Efraim é uma das tribos de Israel. Os cavalos de Jerusalém, Jerusalém capital de Israel, e o arco de guerra será destruído. Ele está destruindo todos os armamentos bélicos. Você está entendendo?
Ele tem uma outra pegada. O negócio dele não é arma, não é guerra, é paz. É um pastor que apacenta, que leva o povo à paz. Farei com elas aliança de paz. Ezequiel 34, 25. O Messias governará sabiamente, promovendo justiça, e eu suscitarei a Davi um germe justo, ou seja, um descendente justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, 5. E Zacarias 9, 9. Eis aí vem o teu rei justo e salvador, pobre, humilde, montado num jumentinho. Esse é o teu rei. Alegra-te, Jerusalém, exulta, Sião, porque o teu rei vem a ti, manso, humilde, montado num jumentinho. Não é um rei bélico. Agora, perceba que quando Jesus Cristo se manifesta, nos dias do Novo Testamento, aqueles que tinham a expectativa do Messias apenas em termos do guerreiro, vão ficar decepcionados com Jesus, não é? Está entendendo? Porque às vezes a leitura que a gente faz da Bíblia, repare que tem muito mais texto bíblico apontando o Messias em termos do pastor do que como o guerreiro vingador. Só que as pessoas às vezes fazem aquela leitura seletiva da Bíblia, ficam fixos, isso aqui me convém, isso aqui me interessa, isso aqui eu quero, e lê a Bíblia daquele jeito, e não permite ser instruído pelas Escrituras Sagradas, mostrando que Jesus Cristo vem como um governante de paz, como príncipe da paz. A sua segunda vinda vai trazer o retrato do Messias guerreiro, porque ele vem, para vencer com espada. Está entendendo? Então, não é que aquelas profecias do Antigo Testamento não tinham nada a ver do Messias guerreiro, é que elas fazem parte de um pacote maior. A princípio, Cristo veio como servo sofredor, como bom pastor, como alguém que promove a paz, como um rei humilde montado num jumentinho, como alguém que dá a outra face, como alguém que tira a espada das mãos de Pedro, fala, embainha tua espada. Ele está desarmando os de Efraim, não é? Ele está desarmando os de Jerusalém, os que são seus. Está percebendo? Então, é claro que ele também é um general, ele também é um guerreiro, e ele vai guerrear contra tudo que é mal, e ele vai dar o fim em toda a iniquidade que há no mundo, mas tudo isso em etapas. Então, vamos lá. Estou praticamente concluindo essa aula a respeito das expectativas messiânicas. Este texto de Isaías 61 foi um texto que Jesus leu no início do seu ministério. Sim, que ele inicia seu ministério, ele entra numa sinagoga. Essas praticamente são a declaração de Cristo como Messias. Usa exatamente esse texto de Isaías, capítulo 61, principalmente os versículos de 1 a 3. Texto que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Lembra aí a palavra unção? Me ungiu. Eu sou ungido, eu sou o Messias. Me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Se alguém tinha ideia de que o Messias cumpriria isso com um fuzil R-15, você viu que ele cumpriu tudo isso sem pegar numa arma, com a sua palavra, libertando os cativos do diabo, curando os enfermos, levando
paz, levando libertação para a alma. É muito interessante. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, né? O dia aceitável, o ano do jubileu e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vejam os textos do Novo Testamento que mostram como Cristo cumpriu tudo isso. Está lá Lucas 4, dos versículos 18 a 19, onde Jesus diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de escutar, né? Mateus 11, versículo 5, Lucas 7, versículo 22, Mateus 5, versículo 4. Mas Israel não esperava que o Messias fosse o servo sofredor de Isaías 53. Aliás, quando a gente fala de expectativas messiânicas dos judeus, a gente nem pode citar Isaías 53, porque eles não esperavam que Isaías 53 dissesse respeito ao Messias, de forma alguma. Isaías 53 é do servo sofredor, isso não tem nada a ver com um rei triunfante que vem cavalgando poderoso, enfrenta os inimigos e vence a todos. Então Israel não esperava que o Messias fosse o servo sofredor de Isaías 53, com uma postura de rei humilde que atuasse muito mais como um bom pastor do que como um guerreiro. E dá para ler aí o Isaías 53, e com isso a gente pode terminar a aula de hoje e depois abrir para algumas questões. Isaías 53, vamos lá, eu vou abrir aqui a Bíblia, a gente pode ler. Dá para ler assim, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi a... Não, vamos começar de novo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho,
sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Retrato fidedigno de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua cruz, e aqui diz que ele vai justificar muitos, que ele governa. Esse é o nosso Senhor, humilde, manso, um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E infelizmente Jesus não foi recebido pelos judeus, acolhido. Ele foi rejeitado. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E entendemos melhor porque ele foi rejeitado, porque a expectativa messiânica estava concentrada na ideia de um rei guerreiro como Davi, que vem para pelejar contra os inimigos e adversários. E outras passagens bíblicas a respeito do Messias como pastor, como servo sofredor, foram ignoradas. Perguntas